Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nesta noite, eu saúdo os meus irmãos amados e ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, eu quero trazer uma pequena palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados, amém? De pé, alinhados, santos e perfeitos, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, E hoje, mais uma vez, nesta noite, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, antes de nós entrarmos na palavra e ver o que ela diz acerca do Evangelho de Jesus Cristo, vamos entender a princípio o que seria o Evangelho. A palavra Evangelho, Evangelo, significa, do grego, significa boas novas, o nascimento da igreja, o nascimento de um novo homem. Então, o Evangelho é boas notícias, coisas novas, boas coisas no que diz respeito à nossa vida espiritual. E através dessa notícia, dessas boas novas que estão contidas na Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nós temos condições de ter um encontro íntimo com Deus Pai, mas isso se faz mediante o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. É o que está na Bíblia Sagrada. Amém? Mas, infelizmente, existem vários, inúmeros, milhares de falsos profetas, falsos pastores. Amém? E falsos ensinadores. Amém? Pastores. Amém? Então o diabo está por trás disso. O diabo está colocando, apresentando para vocês um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho que não tem base bíblica, um evangelho que provém de Satanás, do diabo. Porque o diabo tem levantado demônios para influenciar homens que se intitulam pastores, pregadores e profetas, para anunciar para vocês um outro evangelho, um evangelho do inferno, do diabo, que conduzirá a sua alma para o inferno, para o Hades, lugar totalmente eterno. Infelizmente, as pessoas ainda estão vivendo na cobiça, ou seja, um desejo ardente de ter, de obter, de conseguir as coisas deste mundo. Então, como nós somos filhos de Adão e Eva, o diabo tem usado essa velha natureza para aqueles que ainda não se encontram com Jesus Cristo, ainda é uma velha criatura, não é filho de Deus. Amém? Então o diabo tem usado essa velha natureza. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva, ou seja, nós já nascemos pecadores. Um bebê tem pecado, porém, ele não tem consciência do que é certo, do que é errado. A partir do momento que ele tiver a consciência do que é certo ou errado, a salvação está correndo para ele. Amém? Mas então, o diabo tem usado a velha natureza do homem para colocar os seus desígnios, projetos, planos para a destruição dos homens. Amém? Através desse falso evangelho. Um falso evangelho é aquele evangelho que não constrói o homem, não coloca de pé, não santifica o homem, não coloca o homem de pé na presença de Deus Pai. Então,
Esse falso evangelho ele tem o propósito de agradar a carne, ou seja, a sua velha natureza. E esse falso evangelho, tem corrompido os homens, tem feito com que os homens caminhem diretamente para o inferno, para o Hades, lugar totalmente eterno. Pois nós já sabemos, é conhecido, é notório de todos nós que existe apenas um caminho, um evangelho, um Deus, um Senhor e um Salvador. Amém? O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é esse caminho? Qual seria o caminho de Jesus? É a Bíblia Sagrada. Ela é o caminho. Se você estiver vivendo o que está nela, contido nessas palavras, na Bíblia Sagrada, que é de Deus, provém de Deus, você está no caminho. Ele também é a verdade. Então a verdade é o que está na Bíblia. Fora da Bíblia é do capeta, é do diabo, de Satanás. Amém? Então fique ciente disso. Você está tomando um caminho, ou seja, vários caminhos que conduz à perdição eterna dos homens no inferno, no Hades, lugar de tormento. Amém? Então existe um caminho. Bíblia Sagrada, Jesus é o verbo e é a palavra. Então é a Bíblia. Se você estiver vivendo, aplicando o que está contido nesse livro, você está no caminho. Se você escutar e praticar e aplicar o que está na palavra, você está na verdade. Se você se alimentar, ou seja, rejeitar, repudiar, não aceitar as coisas do mundo, você terá a vida eterna. Por quê? Porque você está se alimentando de palavras que saem diretamente do coração de Deus. E as palavras são vida para a alma. Se você tentar viver o que está nela, você terá vida com abundância. Amém? Então, esse falso evangelho tem engordado as almas na igreja. Tem muita igreja cheia, mas Deus não quer quantidade. Deus não se importa com quantidade. Deus se importa com a santidade. Se tiver um bilhão vivendo o falso evangelho, amém? Dentre desses 1 bilhão, tiver um santo que estiver no verdadeiro evangelho, somente ele herdará a vida eterna que é em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O restante irá para o inferno. Então, por isso que a Bíblia fala para nós acerca da salvação. Ela diz: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, vai mais pessoas para o inferno do que para o céu. Por quê? Porque a porta de Deus para entrar na glória de Deus é estreita. Ou seja, você tem que renunciar, arrancar, rejeitar coisas que agradam a carne. Você vai ter que rejeitar um namorado, uma namorada, um filho, um pai, uma mãe, uma amizade, um vício, um pecado oculto, amém? Riquezas, ou seja, você terá que arrancar coisas da sua vida que podem impedir a sua entrada no reino de Deus, pois o caminho de Deus é estreito. A igreja está cheia de falsos profetas, falsos pregadores, amém? E falsos pastores que estão enchendo, engordando as almas. Mas essa gordura é de pecado. Por quê? Porque os pastores, pregadores e profetas não falam mais do inferno, do pecado, dos seus pecados de estimação.
Então o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. Ou seja, se o verdadeiro pastor, pregador ou profeta for de Deus, ele irá falar a verdade. E a verdade de Deus, ela não tem o propósito de agradar você, de agradar homens, e sim de preparar você espiritualmente para ter um encontro íntimo com Deus Pai. Mas isso se faz mediante ao Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, olha só, você tem visto aí, muitas pessoas estão, falsos profetas, pregadores e pastores, estão introduzindo na vida das pessoas aquilo que agrada a carne, ou seja, a cobiça. Então esses homens são aplaudidos diante dos homens. Por quê? Porque eles estão agradando homens e não a Deus. Então os verdadeiros devem agradar a Deus. Amém? Então, esse falso evangelho está cheio e permeando a igreja. Então Satanás, o diabo, tem usado essa ferramenta, dessa estratégia para derrubar os homens, para que os homens não cheguem a Deus Pai. Amém? Mas então, o verdadeiro evangelho é o da palavra. Amém? Essas palavras são de Deus, provém de Deus. Amém? A Bíblia tem mais ou menos 40 autores, mas na verdade não são 40 autores, são 40 escritores. Quem é o autor, ou seja, aquele da origem, da existência de alguma coisa, é o Espírito Santo. Então o autor é o Espírito Santo. Ele influencia, inspira homens a escrever a Bíblia Sagrada e também a ensinar vocês. Então, se vocês ainda estão em pecado, isso quer dizer que vocês estão sendo nutridos, alimentados, cheios, preenchidos de um falso evangelho. Um evangelho que não vem de Jesus Cristo, mas sim do diabo. Então você deve pedir a Deus discernimento de espírito para saber que provém de Deus e que provém do diabo. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque estão se enchendo do falso evangelho. Um evangelho que provém de Satanás, do diabo, não de Deus. O evangelho é boas novas. Só que o diabo mescla prazer com pecado. Ou seja, ele agrada o ego do homem. Esse falso evangelho não toca na ferida chamada pecado. O pecado é um câncer. Todo mundo sabe que um tumor, um câncer, se ele não for tratado, se ele não for arrancado, extirpado da pessoa, ele pode corroer, comer a pessoa inteira e com isso a pessoa vir a óbito, morrer. Amém? E da mesma sorte, o pecado é assim também. Então o pecado é tratado como? Mediante ao ouvir e ao aplicar a palavra de Deus continuamente em sua vida. Amém? Se você tentar viver num verdadeiro evangelho, que é de Jesus Cristo, que provém de Deus para a sua vida, esse tumor irá diminuir e ir embora, irá cessar. Você será curado espiritualmente. Amém? Então não queiram serem elogiados, aplaudidos por homens. Questione o seu pastor, o seu pregador, o profeta, aquele que lhe diz acerca da palavra de Deus, que não tem base. Amém? Você tem esse direito. Então ele está dando para você coisas que não irão matar esse câncer. Irá te inchar, te alegrar, fará com que você se contente com este mundo.
Mas o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele liberta, ele transforma, ele regenera e salva. Amém? Por quê? Porque ele provém de Deus. Deus é vida. Amém? E a Bíblia Sagrada, ela tem a água da vida. As palavras de Jesus são água para você que está sedento, com sede de vida. Você está de pé, mas está morto. Amém? Por exemplo, nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Eles continuaram vivos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam mortos. Mortos por quê? Porque todo mundo que se afasta de Deus, se distancia de Deus, amém? Está morto. Então, quando eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, nosso Deus é santo, perfeito, amém? E Deus não pode compactuar com o pecado. Deus não pode ficar e habitar na vida de uma pessoa que está suja, com a boca suja, com o corpo sujo. De quê? De pecado. Amém? Quem peca é você, é a alma que peca, não é o corpo. Mas a alma usa o corpo para colocar os seus desejos em ação, bem ativo. Amém? Então, quem peca é a alma. Por exemplo, um homem comete adultério, homem ou mulher, amém? Comete adultério, essa adulteração, essa violação, amém? Essa traição. Os dois, ambos transam, fazem sexo, amém? Ambos tomam banho, amém? Aquela água limpa o corpo, apenas do corpo, mas a sua alma, a sua essência, que é a alma, que é nefesh no hebraico, ou psique no grego, está suja, manchada, emporcalhada pelo pecado. O pecado mancha a alma e não o corpo. Então, para você não morrer espiritualmente, você tem que ter um encontro íntimo com Jesus Cristo. E você deve aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, para que você não morra espiritualmente, não vá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno, que não tem fim, um sofrimento sem fim. Amém? Então agora nós iremos entrar na palavra, amém? Então, eu quero que vocês abram a palavra de Deus aos Gálatas, amém? Capítulo 1, amém? Gálatas fica depois de 2 Coríntios, amém? Glória a Deus. Gálatas fica entre 2 Coríntios e Efésios, amém? Fica no meio, entre 2 Coríntios e Efésios, amém? Glória a Deus. Olha só o que diz sobre o Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 em diante, amém? Olha só o que o apóstolo São Paulo diz para nós. Olha só. Gálatas 1:8 em diante diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja maldito. Amém? Então o apóstolo Paulo está nos advertindo, nos exortando
contra o falso evangelho. Por quê? Porque já tem surgido, desde a época, tem surgido outro evangelho, um falso evangelho. Então, o Satanás tem usado desse meio, desse modo, para enganar você. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, é a Bíblia Sagrada. Ela é o verdadeiro evangelho. Ela tem palavra da vida. Amém? Então, se aparecer outro ensinamento, livros, pastores, profetas, amém? Pregadores, seja quem for, religiões, seitas, seu pai, sua mãe, seu filho, se alguém te apresentar outro evangelho, outra doutrina, ou seja, ensinamentos que não tem base, fundamento bíblico, é maldito, é do diabo. Amém? Então esteja ciente, não existe outro evangelho. Está surgindo vários evangelhos, provém do diabo. Só existe um, que está na Bíblia Sagrada, essa aqui, ó. Bíblia Sagrada, ela é o verdadeiro evangelho. Se aparecer outro ensinamento, doutrinas, fora ela, que não tem base, que não tem alicerce, amém? É do diabo. Somente esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, se você está fora desse evangelho, se você ainda não está carregando a sua cruz, você está fora do evangelho. A cruz é renúncia, renunciar, deixar, abandonar as coisas que agradam a carne. Vai doer. Por quê? Porque nós temos esse desejo ardentemente de possuir e usufruir de coisas deste mundo. Amém? Pecados. Amém? Dentre elas estão pornografia, adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, estupro, fofoca, mentira, orgulho, sexo anal, amém? Ocultismo, espiritismo, satanismo, seitas, suicídio, vícios, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Então as pessoas estão morrendo porque elas não estão sendo preenchidas, alimentadas do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, se você negar, se você não aplicar, ou pelo menos tentar viver e aplicar o que está nesse livro, no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, você irá para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então não é hora de escutar esses falsos pastores que estão introduzindo coisas materiais para você, bênçãos, prosperidade, vitória e cura. Isso não é de Deus. Jesus, ele não fazia isso. Se nós somos cristãos, nós seguimos quem? Jesus Cristo, amém? Cristo, ungido, escolhido, ou seja, no hebraico, Messias, no grego, o Cristo, amém? Ungido de Deus. Então, se você é cristão, se diz cristão, você segue quem? O diabo ou Jesus Cristo? Se você tentar viver o verdadeiro evangelho, você está seguindo Jesus Cristo. Mas se você estiver vivendo segundo a concupiscência, a cobiça que você tem em seu coração de desejar ardentemente as coisas do mundo, você está vivendo um falso evangelho. Embora você esteja dentro da igreja,
dali você irá para o inferno. Não quer dizer que você canta na igreja, prega, pastoreia, toca algum instrumento, participa de algum grupo de oração, ora, jejum. Isso tudo não fará com que você tenha vida eterna. Não, não. Tudo que nós façamos em prol do reino de Deus neste mundo terá um devido galardão lá. Não é aqui, não. Jesus não veio te dar isso, não. Isso é do diabo, isso é antibíblico. Jesus veio trazer vida, e vida com mudança. Amém? Então deixe o mundo, abandone o pecado, deixe o falso evangelho e venha para o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então é isso. É isso. É a Bíblia Sagrada. Ela é o verdadeiro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus nasceu daquela virgem, Deus estava dando para nós boas novas, trazendo para nós boas novas, uma segunda chance, só misericórdia, o seu perdão, o seu amor para a raça humana. Então você tenha vergonha dos seus pecados, se arrependa hoje e aceite Jesus como seu único suficiente Salvador da sua vida. E se você está desviado, afastado, distante dos caminhos de Deus, volte hoje antes que seja tarde demais. Tenha certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Para o seu nome estar escrito no livro da vida, é necessário, se faz necessário, você viver o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, fora a Bíblia, é maldita, é do diabo, amém? Então, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar vocês e a família, amém? Hoje, amanhã, para todos sempre, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, agora, eu darei a bênção apostólica, amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças, feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.